Nós ficamos 2 dias na vila de Castelo de Vide, porque choveu sem parar. Então ficamos inclusive sem eletricidade, no final do dia, e tivemos que ficar estacionadas 2 dias, porque choveu imensamente. Então hoje o tempo está melhor, tem um belo sol, e nós vamos então conhecer o Dolmen, né, ou a Anta das Meuriças. Ai, após 2 dias, ai, fechadas aqui por conta da forte chuva, né, que caiu, nós vamos então, enfim, dar um passeio. Vamos lá? Virar à direita, depois chegará ao seu destino. Ai, que linda, ela tá ali na paisagem. Como é que nós vamos fazer para chegar lá? Vamos ter que procurar um estacionamento aqui, Gaia. Olha, lá no cantinho, não sei se dá para ver. Não, saindo, ai que fantástico. Bom, vamos tentar encontrar um estacionamento então. Opa, opa, olha isso, tem uma sinalização ali, então parece que é possível. Nós viemos um pouquinho mais na frente. Ai, que ótimo, vamos lá então. Anta da Meuriça. Tomara que não venha nenhum carro por aqui. Vamos ver, altura, ok, altura tudo bem. Como que eu vou fazer para voltar? Bom, tudo se arranja, vamos lá. Mas que estradinha interessante, maravilhosa, com esse muro feito de pedras. Em francês se chama pierre sèche, né? Seriam pedras secas, né? Porque elas não levam nenhum tipo, nenhum tipo de liga, né? Cimento, concreto, para mantê-las juntas. Chegamos a uma sinalização aqui, então vamos ver como vamos fazer para estacionar nessa pequena estrada. Vamos lá então conhecer a Anta da Meuriça. Tem uma sinalização que já ficou bem antiga, mas tem uma fotografia histórica muito interessante, de 1924. Não sei se dá para ver bem. Vamos! Olha ela ali, já aparecendo. Aqui tem um pequeno portão, vamos ver se a gente consegue abrir. Só um minuto. Gaia, não, vamos fazer de outra forma. Pronto. Vamos lá. Agora devem ser 2 horas da tarde, não é um horário muito indicado, apropriado para fazer fotografias, né? Porque o sol está numa posição zenital, então provoca muita sombra, mas foi o horário que nós conseguimos vir, porque temos que seguir viagem, então peço desculpa se as imagens não estão tão boas, mas gostaria de compartilhar por que em Portugal se fala anta, né? Ao invés de dolmen, né? Então, a anta, ainda esse vocábulo, esse termo, ele entrou para o dicionário português através dos dicionaristas como a palavra antal, que designa, eu vou ler, designa aras antigas de pedras espalhadas pelos caminhos como marcos ou balizas. Então foi assim que entrou por o vocabulário lusófono. Alguns dizem que é um vocábulo que encontra sua origem no hebraico, outros dizem que no fenício, no grego, no latino, enfim. Então não há uma conclusão sobre isso. Bom, essa anta, ou esse dolmen, ele é formado por 7 esteios, né, que são essas placas verticais, são 7. Preserva-se pelo menos 4 intactos, né? Então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 que está quebrado, 6 e 7 que também está danificado, e uma laje de cobertura. Aqui parece medir mais ou menos 3 metros e pouco de diâmetro, e esses esteios eles devem ter 3 metros também. Os antiquários do século XVI, XVII, XVIII, XIX, eles consideravam que estruturas megalíticas como essa tinham função de culto, de templo, de altar, né? E a arqueologia contemporânea já considera que essas estruturas megalíticas elas estão associadas a um contexto funerário, individual ou coletivo,
Por quê? Porque a grande maioria desses dólmenes, né, ou antas que foram escavados, encontrados intactos, quando procedeu-se a escavação, encontrou-se esqueletos humanos ou restos, né, fragmentos de esqueleto, geralmente associados a algum tipo de mobiliário, por exemplo, pontas de sílex, cerâmica, né, sobre tudo isso. E agora nós vamos ver como vamos fazer para encontrar o caminho de volta. Porque veja, eu não tenho nem espaço de manobra. Realmente ainda não sei o que fazer. Vamos pensar. Segundo o GPS, nós já estamos quase no final. Então vamos tentar concluir essa pequena estradinha e chegar aqui numa rodovia, numa nacional. Essa só não pode ficar mais estreita do que já está. Senão vou ter que voltar de marcha atrás. Isso vai ser muito difícil. Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos, passageiros a bordo. Apertem os cintos. Vamos lá, então. Ui, que estreito. Aqui do meu lado esquerdo eu estou a 10 centímetros mais ou menos desse muro. Acho que esse é o trecho mais estreito que nós passamos até agora. Atenção. Daqui a 300 metros, virar à direita. O que estava indicando a 100 metros é uma estrada fechada. Estamos no apuro. Olha esse espaço. Vou ter que fazer uma marcha lenta. Aliás, vou ter que fazer uma marcha atrás para poder voltar. Porque o caminho segue muito para frente, cada vez pior. Então eu vou ter que utilizar esses pequenos espaços aqui para poder voltar. Muita paciência, meticulosidade, vai dar certo. Pensamento positivo, sobretudo, né? Vamos lá. O espaço realmente é muito pequeno, não dá. Eu tenho medo de ficar realmente entalada e vai ser muito pior. Então eu olhei no mapa e eu vou seguir em frente. Parece que alguns, talvez 2 quilômetros por esse tipo de estrada, vai dar numa rodovia. Não uma rodovia, mas uma estrada municipal um pouquinho mais, menos estreita. Então, vamos lá. Não tem opção agora nesse momento. Ou se tiver um largo, né, onde eu possa fazer uma manobra, agora é seguir em frente. Não há possibilidade. A bateria da Action Can já acabou e felizmente eu encontrei essa passagem, essa bifurcação. Ou eu sigo por ali, que eu tenho medo ainda de ser um caminho muito comprido e ter algum período estreito, é o desconhecido. Aqui impossível, que vai, né, é uma estrada em terra. Lá ao fundo, veja, já está Castelo de Vídeo. Então eu vou aproveitar esse largo, vou fazer uma manobra, que aqui é possível, e vou voltar pelo caminho que eu já conheço. Então eu e Gaia vamos aproveitar, vamos fazer essa manobra aqui e vamos voltar, porque não há alternativa. Eu confesso que eu tô com o coração batendo forte. Mas faz parte, né, desse sabor de encontrar esses monumentos pré-históricos. Afinal de contas, eles não estão inseridos numa urbis, né, mas sim no campo ainda, né, que são os seus locais primevos, né, de implantação. Então, vamos voltar. Obrigado pela sua companhia. Tchau!